Olá pessoal, oração da madrugada, agora são 4 horas e 36 minutos. Pela graça de Deus, estou aqui para mais uma oração com o Salmo 106. É importante a gente orar, o cristão precisa orar e você tem que saber desta importância para a sua vida e para a vida da sua família. Você tem a oportunidade de orar comigo agora, nesta oração da madrugada. Versos 13 a 15, logo porém se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Pregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Misericórdia, Senhor, misericórdia. O Salmo 106 é semelhante ao Salmo 105. Os dois são parecidos. No Salmo 105, a gente lê que o povo se lembre disso, que o povo se lembre daquilo. E aqui, o verso de número 13, está dizendo que o povo se esqueceu. O povo havia se esquecido. Gerações vieram e não se lembravam mais de quem o Senhor era. Parte desta responsabilidade daquela geração foram dos seus antepassados. Seus antepassados também se esqueceram. E, em segundo lugar, não ensinaram aos filhos. Aqui está uma lição muito importante que é: os pais cristãos precisam ensinar os filhos a palavra de Deus. Precisam ensinar os filhos sobre Deus. Porque gerações virão e poderão não conhecer ao Senhor. Esta é a razão porque os filhos de crentes não conhecem a Deus, não conhecem a palavra. E, não conhecendo, é a mesma coisa que se esqueceram. Não conhecer neste sentido é se esquecer. E não conhecem a Deus por quê? Os pais não ensinaram. E vem os netos que também não conhecem a Deus. Geração após geração sem conhecer ao Senhor. O salmista está vivendo exatamente nesse tempo. Sua geração não conhecia o Senhor. E ele escreve exatamente para que o povo possa tomar ciência, para que volte a vida ativa do povo na fé, na confiança e no temor a Deus. Para que o povo voltasse a guardar no coração tudo aquilo que o Senhor Deus mandou para que eles pudessem obedecer. Verso 13. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus. Deus agiu pela nação desde o começo, desde a promessa a Abraão. Quando o povo de fato se tornou uma nação, esqueceu de tudo, de absolutamente tudo o que Deus havia feito desde o começo. E continua o verso 13, não esperaram pelos seus desígnios. É a mesma coisa que a agenda, de uma maneira simples, para que você possa entender os desígnios de Deus, é a agenda de Deus. A agenda oculta de Deus e a agenda que Deus compartilha, porque Deus compartilha parte da sua agenda com o seu povo, para que tome conhecimento, tenha ciência daquilo que Deus vai fazer. Mas não são todos os planos de Deus, tudo que está na agenda de Deus que ele compartilha com o seu povo. O povo estava vivendo sem fé e sem esperança na agenda de Deus. Minha gente, é muito importante esperar em Deus. Esperar em Deus é exatamente a razão pela qual não entramos em desespero. Muitas pessoas estão desesperadas. E sabe qual é a razão? A falta de esperança. Esperança de esperar e esperança de esperançar. Confiar em Deus. Falta de confiança em Deus tem levado muitas pessoas ao desespero, ao sofrimento, a tragédias. É necessário que nós aprendamos e nos mantenhamos em confiança em Deus. Verso 14. Entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Está falando
a jornada pelo deserto, desde o momento que eles atravessaram o Mar Vermelho. Começou a jornada que poderia ter durado meses, mas acabou durando 40 anos porque o povo foi rebelde. Quando estava a ponto de entrar e tomar posse da promessa e da herança que Deus havia dito a Abraão, parte do povo foi seduzida a não entrar na terra prometida. Foi seduzida por causa da influência de 10 homens. 10 homens que foram olhar a terra e trouxeram um relatório negativo e convenceram todo o povo, ou quase todo o povo, que a terra não era para eles. 11 homens influenciaram a nação inteira para o mal. Quando existem homens maus, líderes maus, eles influenciam o povo para o mal. Pastores que, na verdade, não são pastores, são falsos pastores, influenciam, e nós estamos vivendo uma calamidade. Muitos falsos pastores entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos, puseram Deus à prova. Sabe o que quer dizer colocar Deus à prova? É quando se faz algo para testar a Deus, testar a paciência de Deus, a bondade de Deus. Tem muita gente que coloca Deus à prova. Tem muita gente que faz esta atitude que foi reprovada por Jesus. Jesus foi tentado colocar Deus à prova, mas não colocou. Satanás disse a ele, pula daqui de cima. Eles estavam no pináculo do templo e Satanás disse, pula daqui em cima, porque está escrito no livro dos Salmos, né, que os anjos vão aparar, vão segurar e não vão deixar você cair lá embaixo e morrer e se espatifar. Os anjos vão socorrer você e você não vai morrer. Pula daqui de baixo. E Jesus disse o seguinte, não tenta o Senhor teu Deus, não tenta. Não coloca o Senhor teu Deus à prova. De jeito nenhum. A grande lição de Jesus para todos nós. O povo de Israel colocou Deus à prova. E o verso de número 15, concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Está escrito no livro de Números, capítulo 11, versos 31 e 32, e saiu um vento do Senhor que trouxe codornizes do mar e deixou-as sobre o acampamento de um dia de caminho, de um lado e do outro ao redor do acampamento, e quase 2 côvados sobre a face da terra. Então o povo se levantou e escolheu para si codornizes durante todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, quem escolheu menos, escolheu 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do acampamento. Está descrevendo que Deus deu ao povo, mediante a sua reclamação, a sua cobiça, porque cobiçou voltar para o Egito para ter as comidas do Egito. Cobiçaram as comidas do Egito, as comidas da nação em que eles eram oprimidos. Eles não se preocuparam, não raciocinaram. Eles se esqueceram que o Egito foi o lugar da opressão deles, onde eles viveram oprimidos por décadas a fio. Agora estavam com saudade, reclamando, e Deus então mandou comida para eles. Quando eles comeram aquela fartura de carne, veio uma praga sobre eles e muitos morreram por causa da murmuração. Quantas pessoas vivem murmurando de Deus? Tome cuidado por reclamar de Deus. Deus que libertou você, você se volta contra Ele. Tome muito cuidado. Devemos tomar cuidado, isso serve para mim e serve para você. Devemos tomar cuidado com isso. Muito sério reclamar, blasfemar, colocar Deus à prova. Isso realmente é muito sério. Vamos orar? Senhor nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, eu oro por aquelas pessoas que estão comigo aqui neste vídeo. Abençoe, Senhor. Algumas delas já foram crentes, cristãs,
autênticas, pujantes diante de Deus, ativas na obra de Deus, se afastaram, esfriaram, o amor se esfriou, estão distantes, muito distantes. Eu oro, Deus, para que o Senhor tenha misericórdia. Quem está comigo nesta oração não está por acaso. Foram trazidas pelo Espírito Santo para orar comigo aqui nesta oração da madrugada. Abençoe. Viva, Senhor, a obra de Deus no coração delas. Viva o coração delas para com o Senhor. Traga ao primeiro amor. Volte essas pessoas. Faça voltar ao primeiro amor. Uma vida autêntica diante de Deus e diante dos homens. E aquelas pessoas que nunca foram cristãs estão comigo aqui nesta oração. Senhor, abençoe. Converta o coração delas à sua palavra, somente à sua palavra. Abençoe a família de quem está comigo aqui. Abençoe o esposo, a esposa, os filhos. Abençoe a casa, abençoe o emprego. Quem está desempregado, abra portas de emprego. Quem está doente, cure. Quem está desanimado, levante. Quem está fraco, fortaleça. Quem está na escuridão, dê luz. Quem está no erro, conserte. Coloque naquilo que é certo. Ó Deus bendito, no nome de Jesus Cristo. Quem está a ponto de entrar em crise de depressão, de estresse, doenças emocionais, que o Senhor levante, que o Senhor anime. Quem está a ponto de fazer um negócio financeiro, que o Senhor abençoe. Deus entra com providência. Quem está na criminalidade, que o Senhor arranque desse meio terrível. Pai bendito, no nome de Jesus, abençoe quem está comigo aqui nesta noite, nesta oportunidade da oração da madrugada de hoje. Deus, eu oro pela sua igreja para que o Senhor traga um despertamento sobre ela, despertamento de poder do Espírito Santo, semelhante ao despertamento que aconteceu no começo da igreja, onde o povo era tímido. Deus, que o Espírito Santo do Senhor venha sobre a sua igreja de forma poderosa. O Espírito Santo já habita no coração dos crentes, mas nós precisamos do poder do Espírito Santo trazendo despertamento para os cristãos. É o poder do Espírito Santo na vida dos cristãos para que eles tenham ousadia de enfrentar o sistema, ousadia de enfrentar o modernismo, ousadia de enfrentar esse Baal, de enfrentar o Egito, de enfrentar a Babilônia, de enfrentar toda doutrina que não vem de Deus, toda doutrina que não está na sua palavra. Ó Deus, dê poder aos cristãos, o poder do Espírito Santo, para se colocar com força, não se conformando com o espírito do nosso tempo, não se conformando com este século, com este mundo, com este sistema. Traga avivamento no coração dos crentes para que eles tenham coragem de se colocar contra o mecanismo, contra o agente deste mundo, contra o espírito do anticristo que atua no mundo, o homem da iniquidade. Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, aviva cada crente. Eu oro. Amém. Eu peço que você compartilhe este vídeo aí nas suas redes sociais, compartilhe para que as pessoas também tenham oportunidade de orar comigo. Deixe o seu motivo de oração aqui embaixo. Se puder ser específico, seja específico e eu vou orar por você nas orações da madrugada seguintes. Também deixe o seu like, porque assim ajuda muito o engajamento do vídeo aqui na plataforma. Valeu e a gente se encontra na próxima oração da madrugada.